Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo e hoje vamos entrar na nossa última videoaula, essa que aborda a Guerra do Paraguai e os motivos que levaram ao fim do Segundo Reinado. Então, como objetivo principal, a gente tem que analisar como foi e qual foi a motivação para o Império Brasileiro acabar entrando nesse conflito que ele acabou resultando no fim do Segundo Reinado, que foi como a gente falou na outra aula e a gente vai ver agora no final dessa aula aqui. A Guerra do Paraguai ela aconteceu de 1864 a 1870. Ele foi o maior conflito da América do Sul, que de um lado ele tinha o Paraguai e a Tríplice Aliança, que era formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Para a gente iniciar o tema, a gente vai abordar como existem visões diferentes sobre como surgiu esse conflito. Sendo assim, a gente tem a visão da historiografia, que chegou para contrapor alguma ideia que estava enraizada desde um período anterior. Agora a gente vai analisar a partir do próximo slide como se deu todo esse apanhado de conflitos e motivações que resultaram nessa guerra. Na visão brasileira, o conflito ele foi ocasionado quando os paraguaios capturaram a embarcação brasileira, que ela tinha o nome de Marquês de Olinda, como vocês podem ver na imagem agora. Na visão paraguaia, se dá quando o Império Brasileiro acaba entrando no Uruguai para resolver os conflitos internos que ocorriam na política entre os partidos Blanco e Colorado. Agora a gente vai ver a imagem dos principais líderes desses partidos. O Aguirre representava o Partido Blanco, que possuía o apoio do Paraguai, e o Venâncio Flores, que representava o Partido Colorado, tendo o apoio do Império Brasileiro. Outro fator também foi a posse do Francisco Solano Lopes, que acabou assumindo o Paraguai em 1862, que era um ditador daquele período. Anteriormente, nos anos 90, acreditava-se que Francisco Solano Lopes foi o principal causador desse conflito da Guerra do Paraguai, seguindo a historiografia tradicional. Porém, com o passar dos anos e com os avanços sobre o estudo desse período, a gente pode ter outra noção sobre como isso aí aconteceu. Se notou também que vários conflitos regionais e platinos acabaram ocasionando esse conflito. Anteriormente no Paraguai, quem governava o país era o pai de Solano Lopes. Seu nome era Carlos Antônio Lopes. Ele governou o Paraguai de 1844 até 1862, que foi quando seu filho Francisco assumiu o poder. Agora entraremos nas questões platinas, onde a Argentina era liderada por Bartolomé Mitre, esse carinha que a gente está vendo na foto agora, que queria derrotar os federalistas em Entre Rios e Corrientes. Para a gente ter uma ideia de como era esse lugar, a gente vai acompanhar esse mapinha agora. Então, o Uruguai, ele se encontrava com os problemas civis com os blancos e os colorados. E o Império Brasileiro, ele buscava uma livre navegação por essa bacia platina, que a gente pode ver aí. Agora, com um vídeo muito interessante do canal Nerdologia, a gente vai ver quais foram os principais conflitos e qual foi todo o desenrolar a partir disso. Tanto que o estopim da Guerra do Paraguai foi uma intervenção brasileira a favor dos colorados do Uruguai, que derrubou o Partido Blanco do poder. No geral, o conflito pode ser dividido em 3 fases. A primeira é a das ofensivas paraguaias, no Mato Grosso e até o Rio Grande do Sul. Tropas paraguaias ocuparam as províncias argentinas de Corrientes e de Misiones, e parte do território brasileiro ao sul, tomando cidades como São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Essa fase durou até setembro aproximadamente, quando as tropas paraguaias no Rio Grande do Sul ou bateram em retirada ou se renderam. 2 vitórias aliadas interromperam o avanço paraguaio. A Batalha de Jataí, em solo, e a vitória da Marinha Brasileira liderada pelo almirante Barroso na Batalha do Riachuelo. A Marinha Paraguaia foi anulada e, na prática, daquele momento em diante, o Paraguai não tinha mais como realizar operações ofensivas em um conflito onde o domínio dos rios era essencial. Contido o avanço paraguaio, a segunda fase do conflito consistiu na ofensiva aliada e invasão do Paraguai. Foi nesse momento em que ocorreram as principais batalhas terrestres da guerra, incluindo a maior que já ocorreu na América do Sul. No dia 24 de maio de 1866, Solano Lopes decidiu realizar uma grande ofensiva, que destruísse a aliança e forçasse negociações. A Batalha de Tuiuti envolveu cerca de 60 mil homens e terminou em vitória aliada, com importante papel da artilharia brasileira. Embora o exército paraguaio tenha sido derrotado, os aliados também sofreram pesadas baixas e tiveram que interromper sua ofensiva por vários meses.
As pesadas baixas nesse período, uma fracassada proposta de paz por Solano Lopes e intrigas políticas brasileiras causaram mudanças de comando nas forças aliadas. Depois de meses parados, os aliados retomaram a ofensiva apenas em agosto de 1867. Depois de meses de cerco, uma operação conjunta terrestre e naval aliada tomou o Maitá, a principal fortaleza paraguaia. No início de dezembro de 1868, foi travada a última grande batalha terrestre da guerra, e, no primeiro dia de 1869, Assunção, a capital do Paraguai, foi ocupada e saqueada pelas tropas brasileiras. A terceira fase da guerra compreende os últimos 14 meses do conflito, marcado pelo colapso do Paraguai, a formação de um governo provisório, táticas de guerrilha pelo interior do país e uma caçada a Solano Lopes. Argentina e Uruguai se retiraram e as forças brasileiras passaram a ser lideradas pelo genro do imperador. Agora analisaremos a charge de Ângelo Agostini de volta do Paraguai. Antes da gente entrar no fim da guerra, essa imagem de Ângelo Agostini ela é muito importante para a gente observar. E por quê? Porque ela retrata a contradição da luta dos negros na guerra. Quando ele volta, como é dito ali na gravura, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Onde nessa charge fica evidente a contradição no retorno daqueles que foram para a guerra, ou seja, os voluntários da pátria, que lutaram na Guerra do Paraguai, que foi negada a cidadania a todos os seus familiares que eram cativos. A guerra se dá por um fim definitivo quando Francisco Solano Lopes é morto em Cerro Corá em 1870. Sendo assim, o Paraguai perdeu uma grande parte territorial para o Brasil e para a Argentina, sendo também um número muito alto de mortos, sendo considerado um número em torno de 300 mil soldados e civis. O Império Brasileiro teve altas consequências, que foram os altos custos bélicos, ou seja, o Império, como já estava meio endividado, isso reforçou ainda mais a condição do Brasil com as suas dívidas no exterior. Agora, partindo das outras videoaulas, e somada a mais essa aula do segundo reinado da Guerra do Paraguai, eu quero que vocês pausem o vídeo e pensem um pouquinho em quais foram os principais problemas que vocês viram nessas aulas e despausem o vídeo depois que vocês responderem. Bom, eu espero que vocês tenham feito alguma anotação, hein? Agora a gente vai comentar os principais motivos, sendo ele a questão com a igreja, o descontentamento dos militares, a abolição da escravatura, a falta de envolvimento político do Dom Pedro II e também as dívidas econômicas foram os principais motivos para o fim desse período. Quando a gente fala do descontentamento dos militares, mesmo após a vitória na Guerra do Paraguai, os militares eles não tiveram o reconhecimento de Dom Pedro II. Então isso fez com que muitos deles se tornassem republicanos, já que eles queriam ter maior participação política, né? Os ideais republicanos eles acabaram se intensificando, sendo os principais mentores do golpe do 15 de novembro que proclamou a República no ano de 1889. Vocês podem relembrar aquelas leis que a gente trabalhou anteriormente e só pensar um pouquinho. A gente vê como ela acabou desagradando a elite e também o Dom Pedro II ele ficava num embate, onde de um lado ele tinha a elite que precisava da escravidão para manter os latifúndios e as riquezas, e do outro havia a população, a igreja e também a Inglaterra que pressionava para que essa fosse abolida, né? Já que as leis impostas até o momento, né, elas somente adiavam, mas não acabavam com a escravidão. A partir dessas videoaulas a gente conseguiu observar como todos os conteúdos eles acabam se interligando. Por fim, a gente consegue ver como todos os conteúdos acabam se interligando. Os escravizados eles tiveram um papel importante na Guerra do Paraguai e mesmo assim não conseguiram a sua liberdade. Afinal, no ano de 1870 não havia de fato uma lei que os beneficiasse ou que ajudasse os escravos de fato. A crise econômica instaurada graças às enormes dívidas com os cofres acabaram se intensificando graças à Guerra do Paraguai. Assim, como a pressão para o fim da escravidão se tornava cada vez mais forte. Bom pessoal, chegamos ao fim das nossas videoaulas e podemos observar como esses três fatores foram fundamentais para o fim do segundo reinado, mesmo que há outros e infelizmente a gente não pôde abordar todos eles. Afinal, as nossas videoaulas têm uma certa delimitação do tema. A gente até poderia entrar no assunto sobre como foi essa troca e como se deu todo esse processo de transição,
Entretanto, é um tema para uma próxima aula. Já que eu vou me despedindo e fico por aqui. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.